Imagine o seguinte: você tem tudo que o mundo te disse para desejar. Você tem o jatinho particular esperando na pista, o relógio que custa mais que a casa dos seus pais e o poder de comprar nações inteiras com um simples estalar de dedos. Agora, olhe ao seu redor. Nesta sala de 300 metros quadrados, o único som que você ouve é o tic-tac de um relógio de luxo marcando os últimos segundos da sua vida. Não há uma mão para segurar a sua. Não há uma voz para sussurrar que tudo ficará bem. Existem milhões de dólares sob o seu colchão, mas nem um único grama de amor no ar. Bem-vindos à maior contradição da minha vida. Me tornei o homem mais rico do cemitério, mas morri como o mendigo mais pobre de afeto. Passei 40 anos construindo um império, apenas para perceber, no meu último suspiro, que as notas não servem para secar as lágrimas da solidão. Se você acredita que o dinheiro é tudo, fique até o final, porque a minha história vai despedaçar o seu coração, mas talvez, e apenas talvez, consiga salvar a sua alma antes que seja tarde demais. Capítulo 1. O primeiro milhão e o primeiro adeus. Lembro-me perfeitamente do dia em que a minha conta bancária atingiu os 7 dígitos. Foi uma terça-feira cinzenta, mas para mim, o mundo brilhava com um resplendor dourado. Saí para o terraço do meu escritório no 50º andar, olhando para a cidade como se fosse um tabuleiro de xadrez onde eu era o único rei. Nesse momento, o ego é uma droga mais potente do que qualquer substância. Você sente que o ar é diferente, que as leis da gravidade não se aplicam a você. Mas o que eu não vi, o que a minha ambição me cegou completamente, foi a mensagem no meu telefone que ignorei por 3 horas. Era minha mãe. Ela fazia 70 anos e eu tinha prometido estar lá. Esse primeiro milhão foi o cimento com que comecei a construir o muro entre o mundo e eu. Estou ocupado construindo um futuro, dizia a mim mesmo. Que mentira tão elegante! Não estava construindo um futuro. Estava cavando um fosso. Lembro que minha esposa, Helena, entrou no escritório naquela noite com um pequeno bolo e uma vela. Seus olhos, que antes transbordavam admiração pelo homem sonhador por quem se apaixonou, agora mostravam uma fenda de cansaço. Ela me pediu 5 minutos. Apenas 5 minutos para celebrar a vida, não o balanço de resultados. Eu a expulsei. Disse que a sua falta de visão era a âncora que me impedia de voar mais alto. Esse foi o primeiro grande adeus, embora tenhamos continuado vivendo sob o mesmo teto por anos. A riqueza tem uma forma cruel de substituir a presença por objetos. Comecei a enviar joias em vez de beijos, e carros de luxo em vez de conversas. Pensei que o brilho do diamante compensaria o frio da minha ausência. Como fui estúpido! O sucesso é um amante ciumento que exige que você sacrifique todos os outros no seu altar. E eu, com um sorriso de tubarão, entreguei a minha família pedaço por pedaço. Cada vez que fechava um negócio, senti uma descarga de adrenalina, uma validação que o amor simples já não me dava. As pessoas me olhavam com inveja nos coquetéis, e eu me alimentava dessa inveja. Mas ao chegar em casa, o silêncio era cada vez mais denso. Os jantares eram coreografias de talheres batendo no prato, sem uma única palavra que cruzasse o abismo da mesa de mogno. Eu tinha o dinheiro para comprar o tempo de qualquer pessoa no planeta, mas tinha perdido o direito ao tempo das pessoas que realmente importavam. O sucesso financeiro é uma montanha que, quanto mais você sobe, mais raro se torna o oxigênio da empatia. Comecei a ver as pessoas como ativos ou passivos. Se você não me ajudava a ganhar mais, era um estorvo. Meus amigos de infância, aqueles que conheciam um menino que jogava nas ruas com sapatos furados, foram os primeiros a ser descartados. Não se encaixavam na minha nova estética de vencedor. Eu os troquei por sócios que só sorriam quando os gráficos subiam. Não percebi que, ao me rodear apenas de gente que queria algo de mim, estava garantindo que ninguém ficaria quando eu não tivesse nada para dar. Meu primeiro milhão não comprou liberdade, comprou a primeira pedra da minha própria prisão de cristal. Capítulo 2. O herdeiro de um trono vazio. À medida que os números nas minhas contas bancárias se multiplicavam, minha capacidade de sentir se dividia. Lembro do nascimento do meu segundo filho, Mateu.
Enquanto Helena gritava de dor e esperança em uma sala de parto da clínica mais cara do país, eu estava no corredor, grudado ao telefone, fechando a aquisição de uma rede de hotéis no Caribe. Quando a enfermeira saiu para me dizer que meu filho havia nascido, fiz um sinal para que ela se calasse. Um momento, eu disse, estou prestes a ganhar 20 milhões. Na minha mente doente de ambição, pensava que esses 20 milhões eram o melhor presente de boas-vindas para o Mateu. Mas o Mateu não precisava de milhões. Precisava que seu pai o olhasse nos olhos pela primeira vez. Essa é a grande contradição do homem ambicioso. Trabalhamos para dar à nossa família o que nós nunca tivemos, mas, no processo, tiramos deles a única coisa que realmente precisam, a nossa presença. Meus filhos cresceram me vendo como uma figura mítica, alguém que aparecia nas revistas de negócios, mas que nunca estava no café da manhã. Comprei para eles os melhores brinquedos, levei-os às escolas mais exclusivas do mundo, dei-lhes motoristas e guarda-costas. Dei a eles um escudo de ouro, mas deixei-os órfãos de afeto. Lembro de uma noite, anos depois, quando Mateu tinha 10 anos. Entrei no seu quarto à meia-noite, recém-chegado de uma viagem de negócios no Japão. Queria acordá-lo para mostrar um relógio de edição limitada que eu tinha trazido. Ele abriu os olhos, olhou para mim com uma confusão dolorosa e perguntou, quem é você? Ele demorou 5 segundos para se lembrar de mim. Esses 5 segundos foram um choque elétrico de realidade, mas meu ego os descartou rapidamente. É o jet lag, pensei. É que ele é uma criança. Eu não queria aceitar que era um estranho na minha própria casa. A riqueza me permitiu comprar o silêncio da minha consciência. Se me sentia culpado, comprava um quadro de $1 milhão. Se sentia que meu casamento estava desmoronando, comprava um colar de safiras. Mas o mármore da minha mansão parecia cada vez mais frio. A comida, preparada pelos melhores chefes do mundo, começou a ter gosto de cinza. Tinha uma adega com vinhos de $1.000 a garrafa, mas os bebia sozinho, diante de uma televisão gigante que não conseguia preencher o vazio no meu peito. Percebi que o dinheiro é um amplificador. Se você é feliz, ele te faz mais feliz, mas se você está sozinho, ele te torna o ser mais solitário do universo. Eu estava sentado em um trono, sim, mas era um trono de gelo que derretia cada uma das minhas respirações, deixando-me submerso em um charco da minha própria arrogância. Capítulo 3 – O eco na mansão de cristal. Chegou o dia em que a estrutura de cartas douradas desmoronou. Não foi uma falência financeira, dessa eu teria me recuperado. Foi uma falência emocional. Helena, a mulher que esteve comigo quando só tínhamos sonhos e dívidas, entrou no meu escritório em uma tarde de chuva. Não trazia joias, não trazia a bolsa de grife que eu tinha lhe dado na semana anterior. Trazia um envelope pardo. Eram os papéis do divórcio. Já não te reconheço, ela me disse com uma voz que não tinha ódio, apenas uma fadiga infinita. Eu me apaixonei por um homem que queria mudar o mundo, não por uma máquina que só quer possuí-lo. Tentei comprá-la. Ofereci uma casa em Florença, ofereci triplicar a sua pensão. Ela apenas sorriu com tristeza e me disse algo que ficou gravado como ácido na minha memória. O problema é que você acredita que tudo tem um preço porque você mesmo se vendeu há muito tempo. Quando ela se foi, a mansão de 10 quartos se tornou uma caverna de ecos. Cada passo que eu dava ressoava com uma solidão que me sufocava. Meus filhos foram com ela, não por obrigação, mas por escolha. Preferiam um apartamento de 2 quartos com calor humano do que o meu palácio de cristal com ar-condicionado gelado. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, eu chorei. Mas chorei de uma forma patética. Não chorava por eles, chorava por mim. Chorava porque percebi que, sem eles, não sabia quem eu era. Se você me tirasse o cargo de CEO, o saldo bancário e os carros esportivos, só restava um homem vazio, uma casca que tinha se esquecido de como amar. Passei horas caminhando pelos corredores escuros da casa, acendendo as luzes apenas para sentir que havia mais alguém, mas as luzes só revelavam a perfeição estética dos meus móveis e a imperfeição ética da minha vida. A contradição era insuportável. Eu tinha o poder de influenciar os mercados financeiros, de demitir 1000 funcionários com um e-mail, de jantar com presidentes.
Mas não tinha o poder de fazer com que meus filhos me enviassem uma mensagem de texto para dizer boa noite. O sucesso é um deserto disfarçado de oásis. Você passa a vida correndo em direção a ele, quando finalmente chega e bebe a água de ouro, descobre que ela só te dá mais sede. Eu me cerquei de objetos inanimados para não ter que lidar com a complexidade dos seres humanos, e acabei me tornando mais um objeto. Um objeto caro, luxuoso, mas sem alma, guardado em uma vitrine de segurança máxima onde ninguém podia me tocar, mas onde eu também não podia tocar ninguém. Capítulo 4. Amigos de ouro, corações de plástico. Com a solidão instalada na minha casa, tentei preencher o vazio com ruído social. Comecei a organizar as festas mais extravagantes que a cidade já tinha visto. Champanhe que fluía como água, celebridades que vinham apenas pela foto. E um exército de pessoas que me chamavam de amigo enquanto seguravam taças pagas por mim. Era um teatro de sombras. Eu sabia que, se a minha fortuna desaparecesse amanhã, aquela gente se dispersaria como ratas fugindo de um navio em chamas. Mas, no meu desespero, preferia a mentira comprada à verdade gratuita. Eu me sentava no centro da festa, rodeado de modelos e empresários, sentindo-me como um deus. Mas era um deus morto. Observava os risos e as conversas, e sabia que ninguém ali sabia qual era a minha cor favorita, o que me assustava à noite ou porque eu não conseguia dormir sem remédios. Eles me parabenizavam pela minha última aquisição, me pediam conselhos de investimento, me adulavam até o cansaço. Mas quando a festa terminava e o último convidado ia embora no seu carro de luxo, o silêncio que retornava era mais pesado que o chumbo. Descobri que a riqueza atrai os parasitas e afasta os leais. As pessoas com princípios não suportam o cheiro de podridão que emana de um ego inflado. Por isso, fiquei com os de plástico. Lembro-me de um dos meus sócios mais próximos, um homem que ajudei a sair da ruína. Estávamos no meu iate, navegando pelo Mediterrâneo. Confessei a ele que me sentia vazio, que às vezes pensava que nada disso valia a pena. Ele olhou para mim, soltou uma gargalhada e disse: "Bom, se você não quer o iate, dê para mim." Não houve empatia, não houve escuta. Apenas a fome voraz de ter mais. Esse foi o choque emocional definitivo. Eu estava cercado de gente, mas nunca tinha me sentido tão sozinho na imensidão do oceano. Tinha milhares de contatos na minha agenda, mas não tinha ninguém a quem ligar às 3 da manhã para dizer que tinha medo de morrer. A contradição da era moderna: estamos mais conectados do que nunca, mas mais isolados do que nunca. Eu era o exemplo perfeito. Minha vida era uma vitrine de Instagram perfeita, mas por trás da tela havia apenas um homem sentado na escuridão, contando notas para não contar os seus fracassos pessoais. O dinheiro tinha me dado uma voz que todos ouviam, mas ninguém entendia o que o meu silêncio estava gritando. Capítulo 5. A saúde de ouro e o pulso de ferro. O primeiro aviso chegou em uma sala de reuniões. Estávamos no meio de uma negociação hostil para absorver uma concorrente menor. Eu estava gritando, batendo na mesa de mármore, sentindo o poder de destruir o sustento de 300 famílias com uma única assinatura. De repente, o mundo ficou em câmera lenta. Uma dor aguda, como um prego em brasa, atravessou o meu peito. Caí de joelhos sobre o tapete persa que custava mais que o salário anual da minha secretária. Meus sócios me olharam com uma mistura de horror e cálculo. Nos olhos deles não vi preocupação por um amigo, vi a preocupação pelas suas ações e bônus trimestrais. Levaram-me para a suíte presidencial do melhor hospital do continente. Tinha 3 cardiologistas de renome mundial à minha disposição, máquinas de última geração que emitiam bips rítmicos e custavam milhões. Mas enquanto estava ali, deitado em lençóis de fio egípcio, percebi uma verdade brutal: o dinheiro pode comprar a melhor medicina, mas não pode comprar um corpo novo. Você pode pagar a um médico para te manter vivo, mas não pode pagá-lo para te dar uma razão pela qual viver. A contradição era um veneno no meu sangue. Estava em um quarto de luxo, com vistas panorâmicas para a cidade que eu possuía, mas não conseguia sequer levantar um copo de água sozinho. A enfermeira, uma jovem chamada Maria que ganhava em um mês o que eu gastava em um almoço, era a única pessoa que tocava a minha pele. Suas mãos eram profissionais, mas tinham uma calidez que eu tinha esquecido que existia.
Ela me falava dos seus filhos, dos seus problemas para pagar o aluguel, da sua pequena casa cheia de barulho e risos. Eu a escutava com uma inveja desesperada. Ela era rica no que eu era um mendigo. Eu tinha um hospital, mas ela tinha um lar para onde voltar. Passei semanas naquela cama. Ninguém veio me visitar, exceto meus advogados com documentos para assinar e meus contadores com relatórios de perdas. Helena não veio. Meus filhos não ligaram. Tinha construído minha vida tão bem em torno da autossuficiência e da frieza, que agora o mundo simplesmente aceitava a minha ausência. Recuperei-me fisicamente, mas minha alma saiu daquele hospital com uma cicatriz que nenhum cirurgião podia fechar. Voltei para minha mansão, mas o silêncio agora era ensurdecedor. Tinha o pulso de um homem saudável, mas o ritmo cardíaco de um cadáver emocional. Percebi que o sucesso financeiro é o maior analgésico do mundo, ele te entorpece diante da dor da solidão até que seja tarde demais para buscar a cura. Capítulo 6. O arquiteto de monumentos vazios. Para escapar da depressão que me perseguia, decidi que precisava deixar uma marca no mundo. Se não podia ter o amor das pessoas, teria a sua admiração, mesmo que fosse comprada. Comecei a doar somas astronômicas para museus, universidades e hospitais. Construí a ala de oncologia meu sobrenome e a biblioteca de negócios meu sobrenome. Eu adorava ver o meu nome esculpido na pedra, em letras douradas que brilhavam sob o sol. Pensei que, se o meu nome estivesse em todos os lugares, eu nunca morreria de verdade. Mas a contradição me golpeava a cada vez que eu ia a uma inauguração. Vestia o meu melhor terno, cortava a fita com tesouras de prata e ouvia os aplausos de pessoas que não me conheciam. Davam-me placas, davam-me medalhas, chamavam-me de filantropo e visionário. Mas ao final da cerimônia, quando as luzes se apagavam e os fotógrafos iam embora, eu voltava sozinho para o meu carro blindado. Estava comprando a imortalidade de um nome, mas estava enterrando o homem. As pessoas amavam o meu dinheiro, admiravam a minha capacidade de doar, mas ninguém me amava. Lembro-me de caminhar por um dos parques que ajudei a financiar. Vi uma família sentada em uma manta, compartilhando sanduíches baratos e rindo de uma piada interna. Fiquei observando-os de longe, como um fantasma que olha para os vivos através de um vidro. Poderia ter comprado o parque inteiro para eles, poderia ter dado uma mansão a cada um, mas nunca poderia ter o que eles tinham naquele momento, a conexão invisível que não precisa de saldos bancários. Meu nome estava na entrada do parque, mas eu era um intruso na felicidade deles. Tornei-me um colecionador de troféus mortos. Arte que ninguém olhava comigo, propriedades que nunca habitava, fundações que só serviam para limpar a minha imagem e os meus impostos. Percebi que a filantropia sem empatia é apenas outra forma de vaidade. Estava construindo monumentos ao meu ego porque tinha medo de que, sem eles, minha existência não tivesse deixado mais rastro do que a fumaça de um charuto caro. Estava tentando comprar um lugar no céu com as moedas que me sobravam do inferno que eu mesmo tinha criado na terra. Estava rodeado de mármore com o meu nome, mas por dentro, sentia-me como areia que escapava por entre os dedos. Capítulo 7. A sentença do último milhão. O tempo, o único ativo que não pude manipular, finalmente me cobrou a conta. A notícia não chegou em um escritório, mas em um consultório médico com um cheiro de antisséptico e morte. É terminal, disse o doutor, sem levantar os olhos dos resultados. 3 palavras que fizeram meus bilhões de dólares parecerem papel higiênico. Eu tinha 6 meses. 6 meses para ver como o império que construí se transformava no saque de abutres financeiros e herdeiros distantes. A primeira reação de um homem rico diante da morte é tentar suborná-la. Ofereci financiar pesquisas secretas, viajar para clínicas experimentais na Suíça, comprar o tempo dos melhores geneticistas do planeta. Mas a morte é a única força democrática que existe. Não aceita cheques, não se importa com influências e não se impressiona com títulos de propriedade. Pela primeira vez na minha vida, o não foi absoluto e inapelável. Eu tinha todo o dinheiro do mundo para comprar um relógio de $1 milhão, mas não tinha o dinheiro para comprar um único minuto extra de vida. A contradição tornou-se insuportável.
Tinha casas em 3 continentes que já não veria, carros que não voltaria a dirigir e contas bancárias que continuariam crescendo enquanto minhas células se apagavam. Comecei a vender coisas, desesperado para me livrar do peso do ouro. Mas, para cada quadro que vendia, o quarto parecia mais vazio, não mais leve. Liguei para os meus filhos. Pedi que viessem. Ofereci mudar meu testamento a favor deles se passassem os últimos meses comigo. Mateu desligou o telefone depois de me dizer: "Fique com o seu dinheiro, papai. É a única coisa que você sempre quis." Helena simplesmente não respondeu às minhas cartas. Fiquei sozinho na suíte principal da minha mansão, atendido por funcionários a quem pagava bônus de lealdade para que não me deixassem só à noite. Eles me davam o remédio na hora exata, trocavam minha roupa, mas seus olhos estavam no relógio, esperando o fim do turno. Não havia um sussurro de consolo, não havia uma oração compartilhada. O sucesso me levou ao topo de uma montanha de ouro, mas agora que o chão desmoronava, não havia ninguém lá embaixo para me segurar. Eu estava morrendo na opulência mais absoluta, cercado de beleza estética, mas na miséria espiritual mais profunda que um ser humano pode conhecer. A maior tragédia da minha vida não foi perder a saúde, foi perceber que passei 40 anos trabalhando para financiar meu próprio funeral solitário. Capítulo 8. Os abutres no corredor de seda. À medida que meu corpo definhava, a mansão se enchia de um novo tipo de ruído, o sussurro dos advogados. Já não se escondiam. No quarto ao lado do meu leito de morte, eu podia ouvir as discussões sobre fundos, liquidação de ativos e cláusulas de herança. Para eles, eu já não era um homem, era um inventário. Cada uma das minhas respirações difíceis era cronometrada não por compaixão, mas por cálculo financeiro. Estavam esperando que o último batimento do meu coração liberasse o fluxo de bilhões para suas mãos ansiosas. A contradição era uma piada macabra da vida. Passei décadas garantindo que ninguém me roubasse um único centavo, criando estruturas legais impenetráveis, e agora, as mesmas pessoas que paguei para me proteger estavam repartindo minhas entranhas enquanto eu ainda podia sentir o cheiro de seus perfumes caros. Meus irmãos, que eu não via há 20 anos, apareceram do nada com rostos de falsa tristeza e olhos que escaneavam as pinturas nas paredes em busca do selo de autenticidade. Não vinham dizer "eu te amo", vinham perguntar "o que tem para mim?". Percebi que a riqueza atrai os melhores atores do mundo. Durante anos, acreditei em suas atuações de lealdade, mas agora, sob a luz crua da morte, as máscaras caíam. O sucesso me cercou de especialistas em leis, mas nem um único especialista em humanidade. Na minha mesa de cabeceira havia frascos de morfina e um telefone que não tocava com ligações de amigos, mas com notificações do mercado de ações. Minhas ações continuavam subindo enquanto minha pressão arterial baixava. O mundo continuava celebrando meu sucesso financeiro, enquanto eu me afogava no fracasso mais absoluto das minhas relações. Eu tinha construído um império para ser lembrado, mas percebi que só queriam que eu fosse embora logo para poderem herdar a glória que eu nunca soube desfrutar. Capítulo 9. O espelho do que poderia ter sido. Em minhas últimas noites de lucidez, minha mente me levava de volta ao início. Eu me via aos 20 anos, sentado em um banco de praça com a Helena, dividindo um café de máquina e sonhando com o futuro. Naquela época, não tínhamos nada, mas tínhamos tudo. Tínhamos tempo, tínhamos risos reais e tínhamos a certeza de que o outro estaria ali ao despertar. Eu trocaria cada arranha-céu que possuo, cada jatinho particular e cada centavo nas minhas contas na Suíça para voltar àquele banco, sentir o frio do inverno no meu rosto e o calor da mão dela na minha. O paradoxo é que desperdicei minha vida tentando escapar da pobreza, sem perceber que a verdadeira pobreza é viver sem um propósito que não seja a acumulação. A memória é um juiz implacável. Ela me lembrava de cada vez que escolhi uma reunião em vez do festival escolar do meu filho, cada aniversário que esqueci porque estava fechando um negócio, cada vez que olhei para alguém por cima do ombro só porque meu terno custava mais que o seu carro. O dinheiro me deu uma armadura tão grossa que acabou sufocando o coração que tentava proteger. Agora, o espelho me devolvia a imagem de um idoso frágil, cercado de objetos que não podem falar, que não podem consolar, que não podem perdoar. A tecnologia mais avançada me mantinha conectado à vida por um fio,
mas minha vontade de viver tinha evaporado. Percebi que o maior erro da humanidade é acreditar que o tempo pode ser recuperado com dinheiro. O tempo é a única moeda que só se gasta e nunca se ganha. Eu gastei todo o meu tempo comprando dinheiro, e agora que tenho todo o dinheiro, não me resta tempo para nada além do arrependimento. Estou morrendo na cama mais cara do mundo, mas o frio que sinto nos ossos não é tirado nem pela manta mais fina de cachemira. É o frio de uma vida que se apaga sem ter acendido a luz de ninguém. Capítulo 10. O último suspiro e a verdade nua. O fim chegou. Sinto que a escuridão começa a fechar o círculo. Não há luzes brancas, não há música celestial, há apenas um silêncio absoluto neste quarto de tetos altos. Minha enfermeira pegou no sono na cadeira do canto, mesmo pelo triplo do seu salário, o sono é mais forte que a sua lealdade a mim. Vou embora deste mundo exatamente como cheguei, sozinho. Mas com uma diferença trágica, cheguei com o potencial de amar e vou embora com a certeza de ter falhado. Se você está ouvindo isso, se ainda tem pulso e sonhos, por favor, pare. Olhe para as suas mãos. Elas não foram feitas para agarrar notas até sangrarem, foram feitas para segurar aqueles que você ama. Não espere ter o suficiente para começar a viver, porque o ego nunca tem o suficiente. O sucesso não é o topo de uma montanha de ouro, o sucesso é chegar ao fim dos seus dias e ter alguém que chore a sua partida, não pelo que você deixa no banco, mas pelo vazio que você deixa na alma. Morri hoje sendo bilionário, mas se pudesse nascer de novo, escolheria ser um homem comum com uma riqueza extraordinária em abraços e memórias. Eu vou, e meu dinheiro fica aqui, zombando de mim pelas telas dos computadores, lembrando-me de que nada disso cabe em um caixão. Esta foi a história de um homem que ganhou tudo e descobriu que, no fim, não tinha nada. Se este relato tocou alguma fibra no seu coração, se o fez repensar o que realmente importa na sua vida, não guarde esse sentimento só para você. Comente abaixo. Qual você acredita ser a verdadeira riqueza que o dinheiro nunca poderá comprar? Queremos ler a sua reflexão, porque a sua perspectiva pode ajudar outra pessoa a não cometer o mesmo erro. Se você acha que esta mensagem precisa chegar a mais pessoas antes que seja tarde demais, dê um like no vídeo e inscreva-se no canal. Aqui não apenas contamos histórias, compartilhamos verdades que a sociedade tenta esconder sob o brilho do consumo. Ative o sino de notificações para não perder nossa próxima reflexão. Lembre-se, o sucesso sem alguém com quem compartilhar é apenas outra forma de fracasso. Nos vemos no próximo vídeo, enquanto isso, cuide daquilo que o dinheiro não pode pagar.